Existe uma moeda que você tem gasto de forma imprudente durante toda a sua vida. Você a entrega para pessoas que te desprezam, para situações que te sugam e para um sistema desenhado para te consumir por inteiro. Essa moeda é a sua atenção. E porque você a distribui de graça para qualquer um que estale os dedos, ela não vale absolutamente nada. Esta é a lei brutal da economia social. Se você é onipresente, você é descartável. Se você reage a tudo, você é um escravo. Maquiavel entendeu isso nos corredores de Florença. Ele percebeu que o poder real não pertencia aos que gritavam por autoridade, mas aos que olhavam para o caos e ofereciam apenas o silêncio. Não estou falando de joguinhos emocionais ou silêncio punitivo infantil. Estou falando da habilidade de olhar para alguém que tenta te destruir e torná-lo invisível. Você está aqui porque está cansado de ser a marionete cujas cordas são puxadas pelo ego alheio. Hoje, eu vou te ensinar a cortar essas cordas. Você vai aprender a usar a indiferença não como uma defesa, mas como uma arma capaz de estilhaçar o ego de um narcisista e forçar o mundo a pagar o preço que você determinar. Ao dominar o que vou te revelar agora, você ganhará o poder de estar fisicamente presente, mas energeticamente inacessível, criando um vácuo que aterroriza os fracos e obriga os fortes a te respeitarem. Por que você ignora um mendigo, mas paga reverência a um rei? Não é apenas sobre o ouro na coroa, é sobre o acesso. O mendigo é abundante, ele se impõe, ele grita no seu rosto. O rei está atrás de muros, ele é raro, e você precisa provar seu valor apenas para ser visto por ele. Maquiavel escreveu que a familiaridade gera o desprezo, e você tem violado essa lei sistematicamente. Você acredita que sendo prestativo, disponível e bonzinho, está construindo lealdade. Mentira. Você está construindo direito de exploração. Você está ensinando às pessoas que o seu tempo é um recurso infinito, como o ar ou a água corrente. Elas só notam que você existe quando a torneira fecha. Ignorar não é um ato de agressão. É um ato de correção de preço. Quando alguém te desrespeita e você discute, você está subsidiando o ego dessa pessoa com a sua energia. Você está dizendo, sua opinião importa tanto que pode alterar meu estado de espírito. Mas quando você olha através delas, como se fossem feitas de vidro, você as destrói. Você aciona um medo ancestral no cérebro humano, pois nas tribos antigas, ser ignorado era uma sentença de morte. Ao retirar sua atenção, você inverte a dinâmica. Agora são eles que precisam caçar uma reação sua. E quanto mais tempo você retém, mais caro fica o seu silêncio. Você precisa entender que a atenção não é um recurso renovável. Ela é o seu sangue vital. Cada vez que você se vira para responder a uma provocação barata, cada vez que você corre para justificar sua honra para alguém que já decidiu te odiar, você está permitindo que essa pessoa sangre você. Imagine que cada interação social é um leilão. Se você está sempre lá, gritando o seu lance, o mercado entende que o seu estoque é infinito. E o que é infinito não tem custo. O que não tem custo é tratado com desleixo. Maquiavel observou que os homens ofendem mais facilmente aqueles que se fazem amar do que aqueles que se fazem temer. E isso acontece porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, devido à natureza miserável dos homens, é quebrado sempre que lhes convém. Mas o temor é mantido pelo medo da punição, que nunca te abandona. E a maior punição que você pode aplicar em uma sociedade narcisista não é a agressão física, é a exclusão energética. É o não silencioso. Quando você começa a ignorar as demandas triviais do mundo, algo fascinante acontece. O preço de acesso à sua pessoa sobe instantaneamente. As pessoas começam a medir as palavras antes de falar com você, porque agora existe o risco real de não receberem resposta. Esse risco é a base do respeito. Se não há risco de perda, não há valorização.
Pense no desrespeito como um teste de carga. Quando alguém te insulta ou te ignora, essa pessoa está testando os seus limites. Se você explode, você perdeu. Se você chora, você perdeu. Se você tenta conversar como adultos, você muitas vezes entrega o mapa das suas fraquezas de bandeja. Mas e se você mantém a face de mármore e continua sua trajetória como se aquela pessoa fosse apenas um erro estatístico no cenário? Você inverte o jogo. Você não está apenas ignorando o indivíduo. Você está ignorando a tentativa dele de definir a sua realidade. Você está dizendo, com cada fibra do seu ser: suas ferramentas são primitivas demais para arranhar o meu mundo. Isso exige que você mate o seu vício em validação. A maioria das pessoas é viciada no som da notificação, no aceno de cabeça do chefe, no sorriso da pessoa atraente. Elas são mendigos de atenção disfarçados de profissionais. O mestre da indiferença estratégica não precisa que ninguém confirme sua existência. Ele é o Sol. Ele brilha por natureza, não porque os planetas estão olhando. Se os planetas saírem da órbita, o Sol continua queimando. Comece a cobrar caro por cada segundo da sua atenção. Se o que eles oferecem não é digno, não ofereça nem o seu desprezo. O oposto do amor não é o ódio. O ódio ainda é uma forma de investimento emocional. O oposto do amor é a indiferença. É o nada absoluto. É o lugar onde os seus inimigos gritam e não ouvem nem o próprio eco. Agora que você ergueu os muros e começou a cobrar caro pela sua presença, a paz não será o seu primeiro prêmio. Pelo contrário, você sentirá o cheiro de pólvora. Entramos agora na fase mais perigosa e reveladora da sua transformação. O fenômeno que a psicologia chama de explosão de extinção. Quando você para de alimentar um parasita, ele não se retira em silêncio. Ele tenta te devorar por dentro. Imagine um viciado que subitamente perde o acesso à sua droga. Ele não aceita o destino com dignidade. Ele entra em convulsão. Ele mente. Ele rouba. Ele agride. Os manipuladores ao seu redor são viciados na sua reação. Eles se alimentam da sua raiva, da sua culpa e da sua necessidade de explicar a própria honra. Quando você retira o prato, o monstro passa a gritar. Esta é a prova de fogo. Se antes eles te ignoravam ou te tratavam com desdém passivo, agora eles vão escalar. Vão te chamar de arrogante. Vão dizer que você se perdeu. Vão distorcer sua imagem para cada amigo em comum e enviar mensagens carregadas de um veneno disfarçado de preocupação. Muitos de vocês falham exatamente aqui. Vocês veem o caos aumentando e pensam: meu Deus, eu piorei as coisas, preciso consertar isso. Esse é o erro fatal. A explosão de agressividade do outro não é um sinal de que sua estratégia falhou. É a confirmação absoluta de que ela está funcionando. O grito é o último suspiro de um poder que está morrendo. Se você ceder agora, se você responder para se defender ou para acalmar os ânimos, você acabou de dar um curso de mestrado em manipulação para o seu inimigo. Você ensinou a ele que, se ele gritar alto o suficiente, você volta a ser a marionete que ele deseja. Você deve olhar para esse surto de comportamento com a frieza de um cientista observando uma bactéria em uma placa de Petri. Veja a pessoa tentando te puxar de volta para o lamaçal das emoções baratas e sinta apenas uma curiosidade distante. Não sinta raiva. A raiva ainda é um vínculo e qualquer vínculo é um canal por onde eles podem sugar sua energia. Mantenha o seu silêncio como uma barreira de aço. Deixe que eles se cansem de socar a parede. Maquiavel aconselhava que se um príncipe precisa ser cruel, que o faça de uma vez só, para que não precise repetir a dose todos os dias. O seu silêncio é essa crueldade necessária. A dor da escalada é temporária, mas a liberdade que vem depois que o silêncio se instala é eterna. Eles vão tentar todas as chaves. A chave da culpa, a chave do medo, a chave da memória de bons tempos.
Nenhuma delas deve girar a fechadura. Quando o manipulador percebe que a sua reserva de reação secou completamente, ele entra em colapso e, finalmente, ele se retira para buscar uma presa mais fácil. Você se tornou indigesto. Você se tornou o deserto onde nada que é tóxico consegue sobreviver. Mantenha a guarda. O silêncio após a tempestade é onde o seu novo império começa a ser construído. Agora que você já sabe como resistir à tempestade externa, é hora de entender o movimento mais letal do tabuleiro: o desaparecimento. Vivemos na era da exibição obscena. As pessoas sentem a necessidade patética de postar o que comem, onde treinam e cada pensamento medíocre que atravessa suas mentes. Elas acreditam que isso as torna relevantes. Na realidade, isso as torna apenas ruído. Para recuperar o poder real, você deve implementar o protocolo fantasma. Maquiavel sabia que, para um líder ser verdadeiramente reverenciado, ele não pode ser comum. Ele deve, por vezes, retirar-se para as sombras e permitir que sua ausência fale mais alto que qualquer discurso. O protocolo fantasma não é um ato de isolamento por tristeza. É uma retirada tática para rearmamento. É o desligamento deliberado de todos os radares. Pare de postar. Pare de assistir aos stories de quem não agrega nada. Saia dos grupos de conversa que drenam sua inteligência sem dar explicações. Não anuncie que está saindo. Não faça um post de despedida buscando migalhas de atenção. Simplesmente deixe o rastro esfriar. A maioria não suporta o vácuo. Eles sentem uma necessidade desesperada de serem vistos porque, se não forem vistos, sentem que não existem. Você é diferente. Você vai usar esse tempo no escuro para o trabalho profundo. Enquanto o mundo especula onde você está ou o que você está tramando, você está em seu laboratório pessoal, em sua fase de submarino. Você está operando silencioso, operando profundo. No escuro, você pode mudar de pele sem o peso do julgamento alheio. Pode aprender habilidades que ninguém esperava. Pode transformar seu corpo. Pode reconstruir sua psicologia do zero. Quando você está constantemente sob a luz dos outros, você é prisioneiro das expectativas deles. Eles te rotularam como o cara legal, o inseguro ou o mediano. Ao desaparecer, você mata essas versões de si mesmo. E quando você decidir reemergir, meses depois, com resultados que não podem ser ignorados, você retornará como um estranho. Você caminhará de forma diferente, falará de forma diferente e terá uma aura que exige respeito imediato, porque ninguém sabe como você chegou até ali. O impacto do seu retorno é multiplicado por cada dia da sua ausência. A luz só tem valor por causa da escuridão. Sua presença só terá peso quando as pessoas sentirem o frio que a sua falta provoca. Não tema a solidão. Tema ser comum. Deixe que eles contem mentiras sobre você. Deixe que criem teorias. Enquanto eles perdem tempo tentando decifrar o seu paradeiro, você está ocupado construindo o castelo onde eles, eventualmente, terão que pedir autorização para entrar. Nós discutimos como ignorar o mundo, mas agora chegamos ao mestre que você ainda não conseguiu dominar: você mesmo. Existe uma voz dentro da sua cabeça que é a maior sabotadora de qualquer estratégia de poder. É a voz da sua biologia, da sua evolução. Aquela que sussurra que você precisa ser aceito, que você precisa ser legal, que você deve enviar aquela mensagem para não parecer rude. Essa voz é uma traidora. Ela quer a sua segurança, não a sua grandeza. Ela quer que você se encaixe na média porque a média é segura para a sobrevivência da espécie, mas é letal para a sobrevivência do indivíduo soberano. Maquiavel entendia que um homem deve construir diques e barragens para controlar o rio caótico da sorte e das emoções. Se você escuta cada impulso, cada carência e cada dúvida, você vai se afogar. A maioria das pessoas que você vê na rua são robôs biológicos. Elas sentem fome. Elas comem. Elas sentem carência. Elas se sentem insultadas. Elas gritam.
Elas não têm um filtro entre o estímulo e a resposta. O estrategista quebra esse circuito. Ele desenvolve a capacidade de ignorar a própria fraqueza. Trate os seus pensamentos de dúvida ou necessidade de validação como anúncios pop-up em um computador infectado. Quando surgir aquela vontade desesperada de explicar o seu lado em uma discussão, ou aquela ansiedade de checar as redes sociais de quem te ignorou, não tente lutar contra o pensamento. Apenas feche a janela. Visualize o pensamento, reconheça-o como um mecanismo de defesa primitivo e volte ao trabalho. Você não é os seus pensamentos. Você é o general que decide quais pensamentos têm permissão para sentar à mesa de comando. Se um pensamento não serve à sua missão de expansão e poder, ele deve ser sumariamente ignorado. Isso exige uma disciplina quase desumana. Você deve se tornar um observador frio da sua própria química. Eu sinto raiva agora. Interessante. Vou usar esse pico de adrenalina para treinar mais pesado ou focar no meu projeto. Eu sinto solidão. Vou usar esse vácuo para ler e fortalecer meu intelecto. Você transmutaria a emoção em combustível. Ao ignorar a urgência das suas emoções, você se torna imprevisível e, portanto, perigoso. Quem controla as próprias reações controla qualquer ambiente. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua própria realidade. Mate o traidor interno, ou ele entregará as chaves do seu castelo para o primeiro inimigo que sorrir para você. Chegamos agora ao ponto onde a estratégia se funde com a metafísica. Para dominar a arte de ignorar, você precisa compreender dois conceitos que separam os amadores dos verdadeiros arquitetos do poder. Vamos elevar o nível do jogo. Quando você se torna um mestre na não-reação, você deixa de ser um alvo e passa a ser um espelho. Entenda a mecânica disso. A maioria das pessoas vive em um estado de projeção constante. Elas despejam suas inseguranças, seus medos e suas carências sobre os outros, esperando uma reação que valide a existência delas. Quando alguém te insulta ou tenta te manipular, essa pessoa está enviando uma carga de energia em sua direção. Se você reage, você aceita a carga. Você permite que o veneno deles entre no seu sistema. Mas quando você ignora, e me refiro àquela indiferença profunda, onde nem mesmo suas pupilas se alteram, você se torna uma superfície perfeitamente lisa. O veneno não encontra onde se segurar e, por lei da física psicológica, ele retorna à fonte. O agressor é forçado a engolir o próprio lixo. Ao não oferecer resistência, você obriga o outro a lutar contra o vácuo. E nada é mais exaustivo do que socar o nada. O silêncio absoluto atua como um espelho que reflete a feiura e o desespero do manipulador de volta para ele mesmo. Ele começará a se sentir ridículo, pequeno e, por fim, impotente. Você não precisa destruir ninguém. Basta não dar a eles o suporte da sua reação, e eles se desintegrarão sob o peso da própria toxicidade. Você não é mais o coadjuvante no drama deles. Você é o vazio onde o drama deles vai para morrer. Este é o estágio final da sua ascensão. Até agora, tratamos o ato de ignorar como uma defesa ou uma tática de combate. Mas o nível mestre exige que você entenda a indiferença como um estado de existência. No xadrez do poder, o movimento mais forte é aquele que redefine o tabuleiro. Bem-vindo ao conceito do vazio soberano. A maioria das pessoas tem pavor do silêncio e da solidão. Por quê? Quando o ruído do mundo para, elas são forçadas a encarar o próprio vazio interno. Elas precisam da validação alheia, do conflito e do drama para sentirem que são reais. Elas são como parasitas que só existem enquanto tem um hospedeiro para sugar ou um inimigo para combater. O estrategista inverte essa lógica. Você não ignora os outros apenas para puni-los ou para se proteger. Você os ignora para abrir espaço para a sua própria divindade. Maquiavel sugeria que um homem de virtude deve ser como um arquiteto que constrói sobre bases sólidas e não sobre o pântano das opiniões mutáveis da massa.
O vazio soberano é a criação de uma zona de exclusão onde ninguém, absolutamente ninguém, tem permissão para entrar sem o seu convite explícito. Ao se tornar nada para o mundo, você se torna tudo para si mesmo. Enquanto o homem comum está preocupado em como será percebido no jantar de amanhã ou no comentário da rede social, você habita um plano onde essas preocupações são tão irrelevantes quanto o movimento das formigas no chão de uma floresta. Essa é a verdadeira alquimia, transformar o isolamento em soberania. Quando você atinge esse nível, você não está mais fazendo um esforço para ignorar. Você simplesmente habita uma frequência diferente. As ofensas não chegam até você porque não encontram um receptor. Os convites medíocres não te tentam porque você já está banqueteando-se com seus próprios projetos e visões. Você se torna o que os antigos chamavam de ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Mas cuidado, esse estado é o mais perigoso para o sistema. O sistema precisa que você seja reativo para te vender soluções, medos e ideologias. Um homem que não pode ser provocado é um homem que não pode ser controlado. Ao cultivar o seu vazio soberano, você se torna uma anomalia, uma falha na matriz do controle social. Você deixa de ser uma peça no jogo dos outros e passa a ser o dono do salão onde o jogo acontece. O mundo vai tentar te puxar de volta com promessas de pertencimento ou ameaças de exclusão. Sorria para essas tentativas com a paciência de quem observa uma criança tentando derrubar uma montanha com um balde de areia. A montanha não ignora a criança por maldade. Ela a ignora porque a montanha simplesmente é. Seja a montanha. Se você chegou até este momento, você já não faz mais parte da massa. A maioria se perdeu no caminho, distraída por uma notificação, por um impulso de dopamina ou pela incapacidade de sustentar o olhar diante da verdade nua. O fato de você ainda estar aqui é a prova de que existe uma fome em você que o entretenimento barato não consegue saciar. Você é um sobrevivente do naufrágio da atenção moderna. Mas agora, deixe-me te lançar uma provocação que vai tirar o seu sono. Se o mundo inteiro ficasse mudo amanhã, se todos os seus inimigos desaparecessem e ninguém mais estivesse assistindo, quem sobraria aí dentro? Você é o dono do seu silêncio? Ou é apenas um vazio esperando para ser preenchido pelo barulho dos outros? A liberdade que eu te ofereci hoje tem um preço: a solidão dos deuses. Se você está pronto para pagar, cele este compromisso agora. Escreva nos comentários a frase: a montanha não discute com o vento. Que essas palavras sirvam como uma marca, um sinal para os outros iniciados de que você não é mais uma presa. E inscreva-se neste canal, não por hábito, mas como um ato de deserção da mediocridade. E agora, faça algo que a maioria sequer percebe. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Eu quero que você aperte esse botão, não pelo algoritmo, mas como um ato de rebeldia consciente. Deixe que esse sinal carregue o peso da sua vontade, espalhando esta frequência para aqueles que ainda estão perdidos no labirinto. É um código oculto entre nós, o despertar da força através da indiferença. Mas se você sente que a superfície já não é suficiente, se você quer as chaves do arsenal que eu não posso exibir sob as luzes deste palco público, o convite é para poucos. Torne-se membro deste canal. Não é um apoio, é um pacto de compromisso com a sua própria ascensão. Lá, o jogo é outro. E para quem já entendeu que o poder não espera, o seu próximo passo está logo acima. Assista ao vídeo que deixei para você agora. Afinal, no banquete do destino, ou você se senta à mesa como estrategista, ou acaba servido no prato como distração. E lembre-se, o mundo não é conquistado por quem mais grita, mas por quem consegue sustentar o silêncio enquanto todos os outros imploram por uma resposta.